Afinal, o que é inveja? O que a filosofia diz pra gente sobre a inveja? E quais reflexões filosóficas a gente pode tirar desse sentimento que é tão humano? Enfim, eu sou o Vinícius Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se tem uma coisa que todo mundo sente, mas ninguém assume, é a tal da inveja. É muito comum a gente falar que a inveja é o pecado, digamos, o pecado envergonhado, né? Como diria, por exemplo, Leandro Carnal, que inventou esse termo de o pecado envergonhado, pelo menos eu ouvi com ele. E isso está presente em várias literaturas. E por que é o pecado envergonhado? Porque, olha, a gente até pode falar que tem gula, que a gente tem preguiça, agora, inveja, ninguém assume que tem. Ninguém assume que tem inveja. Mas, afinal, o que é a inveja e quais problemas filosóficos decorrem desse sentimento tão humano, dessa emoção tão presente na gente? Pois bem, esse tema da inveja foi uma sugestão de um membro aqui do canal, que é o Felipe Brasil. Então a gente está fazendo esse vídeo pro Felipe Brasil. E se você também quer ter seu tema, sua sugestão feita aqui como um vídeo, você faça igual o Felipe. Se inscreva e se torne membro aqui do canal, porque quem sabe a gente pode aqui fazer um vídeo em resposta para você. Ou então vai lá também no nosso Instagram, lá a gente sempre tenta responder a todo mundo, conversar com todo mundo, beleza? Mas voltando aqui ao tema da inveja, vamos lá. O que é a inveja? A gente vai começar fazendo uma definição básica do que é inveja. Olha, inveja vem do latim invidia. Invidia, que dá origem à nossa palavra inveja. Invidia vem de invedere ou invedere, que é não ver. Aqui a gente já tem uma boa leitura do que é inveja. Invedere ou invidia significa literalmente não ver, não ver. Mas Silício, o que tem a ver olhar com inveja? Muita coisa. Vamos lá. Se você parar para pensar, tem vários termos que a gente usa na nossa cultura popular que trazem essa, digamos, raiz etimológica da inveja. Por exemplo, olho gordo, olhar de seca-pimenteira, olho turco. Veja que isso tudo está relacionado ao olhar, A própria ideia de sal grosso, né, de tomar um banho de sal grosso, vem de uma tradição romana muito antiga, que é pegar o sal grosso e jogar para trás, e esse sal atingiria os olhos dos espíritos ruins, para que eles não lançassem esse olho gordo para a gente. A gente pode até pegar os exemplos mais clássicos de olho gordo, né? Tem gente que bota ali uma espada de São Jorge, aquela planta em frente de casa, para espantar mal-olhado. Por que vem esse mal-olhado? É para dirigir o olhar da pessoa, esse olhar maldoso da pessoa para uma planta, para que aquilo não te atinja a sua casa. Superstições à parte, por que é não ver? A gente diz que o invejoso, ele não vê bem. Esse é o problema. Ele não consegue olhar a realidade muito bem e isso atiça nele um sentimento muito ruim, moralmente muito ruim, de que o sucesso alheio lhe incomoda. E aqui, então, a gente vai sair dessa relação com o olhar, do olhar muito ruim, e já distinguir uma confusão que muita gente faz, que é confundir inveja com cobiça. Bom, cobiça é um outro conceito. Você pode cobiçar, e existe até cobiças que não são maldosas. Por exemplo, eu posso ter um amigo e esse amigo comprar uma camisa muito bonita. E eu falar, olha amigo, João, poxa, adorei sua camisa, vou comprar uma igual. Isso não é inveja, isso é cobiça. Eu estou cobiçando algo que alguém tem. Por exemplo, meu vizinho pode ter comprado um carro bem bacana, e aí eu olho e falo, caramba, que carro legal, eu também quero ter um igual. Isso é cobiça, isso não é inveja. E não existe. E a cobiça ela pode ser boa em certo sentido. Você pode ter, por exemplo, a cobiça, olhar, vou pegar aqui o vizinho comprou ali uma baita de uma televisão. Nossa, muito legal, eu também quero ter. E aí você vai e trabalha mais para conseguir aquela televisão. Então a cobiça nem sempre ela é maldosa. Você não está desejando mal do seu vizinho por querer uma televisão igual a dele. Você não está desejando mal do seu amigo por querer uma camisa igual a dele, um tênis, enfim. Então a cobiça ela pode ser ali boa. Ela se torna ruim a partir do momento que você quer ter tudo que o outro tem e isso possa te fazer mal, no sentido de você não viver sua vida, né? Sua própria vida. Mas inveja não é cobiça. Inveja é outra coisa. Inveja não é querer o que o outro tem. Inveja é diferente. Inveja é você ficar triste pela felicidade alheia. Inveja é você sofrer pela felicidade do outro. Isso é inveja. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Né? Quando alguém, sabe, o sucesso de alguém te incomoda.
Tem um experimento muito popular feito nos Estados Unidos, a gente não vai se aprofundar muito aqui nele, mas que ele dizia o respeito ao seguinte. Ele mensurava a felicidade das pessoas ao receber um aumento. E aí, obviamente, a primeira pergunta era se a pessoa ficaria feliz de receber um aumento de salário. Né? E, obviamente, todos respondiam que sim. E a outra pergunta revelava o seguinte: se você receber um aumento, mas o seu companheiro de trabalho receber um aumento maior do que você ficaria feliz? Maior parte disse que não ficaria feliz. Traduzindo, se eu te der 10 milhões de reais agora, mas der, além disso, 20 milhões para aquele seu inimigo, aquela pessoa que você não gosta, você ficaria feliz? Você não ficaria feliz porque a inveja lhe atinge. Ou seja, os 10 milhões, você poderia muito bem falar, dane-se essa pessoa que eu não gosto, eu vou pegar meus 10 milhões e vou viver. Mas em algum modo a inveja nos corrói, a gente não consegue ser plenamente feliz porque a gente fica incomodado com o sucesso dessa pessoa que a gente não gosta, por exemplo. Então a inveja é isso, é um incômodo que você sente pelo sucesso alheio. E esse experimento feito por uma universidade americana traz pra gente essa ideia de inveja muito clássica, né? De que é o incômodo da felicidade alheia. Tem uma coisa interessante da inveja, de a gente analisar essa emoção filosoficamente falando, que a inveja ela não é um sentimento para alguém distante. Por exemplo, eu não sinto inveja do Cameron Raymond. Posso sentir cobiça, falar, caramba, eu queria ter um corpo igual ao do Cameron Raymond, queria ser bonito igual o Bruno Gagliasso, enfim, né? Poderia falar várias coisas aqui. Rico igual o Beckham, mas isso não é inveja, isso é cobiça. Inveja você vai sentir sempre de alguém muito próximo a você. Inveja você sente do seu irmão, do seu primo, daquele seu vizinho, do seu companheiro de trabalho. Inveja normalmente está relacionada a quem está mais próximo, porque isso faz atiçar na gente esse sentimento. Dificilmente a inveja vai ser por alguém que está muito distante, um famoso ou alguma coisa do tipo. Inveja é um sentimento muito relacionado à proximidade e isso a experiência nos diz, né? Mas também não é só isso, não é só essa análise da inveja que a gente tem na filosofia de definição do que é inveja, né? A gente vai ter que essa ideia de proximidade, muitas vezes, ela está muito ligada à ideia que vem pelo Nietzsche, né, e depois vai ser proposta e trabalhada pelo Freud, da ideia de ressentimento. Ainda que muitos filósofos não gostem e separem inveja de ressentimento, há uma possível proximidade que é o seguinte: muitas vezes a gente sente inveja por ressentimento, sabe? Tem alguém, um vizinho lá que tem um casamento mó feliz, e aí toda vez que ele tá feliz e comemora um aniversário de casamento, você se dói por aquilo, porque muitas vezes você tem um casamento ruim, e aí é um ressentimento que você sente e você exterioriza por meio da inveja. Ou quando você vê seu amigo ali, um conhecido, começa a namorar e você nunca namorou, você está querendo namorar e não consegue, e aí você sente aquele sentimento ruim, você não consegue ficar feliz porque seu amigo começou a namorar, e aí você vai e fala, porque ele se distanciou, cria um monte de teorias, mas na verdade você sente inveja ligada a um ressentimento, que é por você nunca ter namorado, por exemplo, ou enfim, né? Tem uma coisa bem comum que eu vejo também, que é quando algum estudante passa no vestibular bastante concorrido, que seja, e aí um amigo próximo desse estudante que não passa, não consegue ficar plenamente feliz, porque tem ali uma inveja imbuída por meio do ressentimento de não ter passado. Veja então que a inveja, que é um sentimento muito comum, ela se relaciona a esse conceito filosófico, nietzschiano, freudiano, de ressentimento, que é a ideia de uma fraqueza, né, que a gente tem, que a gente não consegue ser plenamente feliz, porque a gente não lida bem com nossos traumas. E a gente não só não fica feliz, como a gente inveja o outro, fica triste pela felicidade alheia. Quando, na verdade, aqui pelo olhar de ressentimento, a gente só está triste pela nossa própria infelicidade e externaliza essa infelicidade por um olho gordo alheio, né? A gente não consegue ficar feliz muitas vezes com um amigo nosso ficando, né? Tendo felicidade. Falando em ressentimento, há uma coisa muito interessante, isso eu tive numa conversa na rádio CBN. Para quem não sabe, eu sou comentarista da rádio CBN Vitória. Vou até deixar aqui o link para a rádio, para o podcast da rádio e também para o podcast da Filosofia Explica. Mas enfim, lá eu mencionei o seguinte, que existem muitos pais que sentem inveja dos filhos,
Sim, é verdade. Por que sentem? Quando o filho, por exemplo, atinge uma certa idade e alcança sucesso, por exemplo, é comum, não estou falando que é bom ou que é ruim, tá, gente? Calma com isso. Mas alguns pais sentem inveja. Por quê? Porque essa inveja está ligada à ideia de ressentimento. E aí, numa sociedade patriarcal como a nossa, essa figura do filho tendo sucesso, às vezes recebendo mais do que o pai, faz com que a figura paterna diminua, tenha sua importância diminuída e o filho se torna ali, digamos, o patriarca maior financeiro. Isso atinge diretamente a figura paterna e causa um ressentimento que, por sua vez, vai causar a inveja do pai com o filho e vai, digamos, estremecer a relação paternal, muitas vezes falando. Então veja que a gente começa aqui falando que a inveja do não ver, faz uma leitura no latim, do invidia, que é o não ver, e nós vamos depois nos aprofundando até perceber que a inveja está plenamente, assim, bastante ligado com a ideia de ressentimento e é muito mais comum do que a gente imagina. Lembrando que inveja não é cobiça, a cobiça pode ser algo bom. Lembrando que não existe inveja branca, isso é só uma expressão racista, muito menos inveja boa. Não existe inveja boa, existe cobiça boa. Cobiça boa você pode, como eu disse, cobiçar algo só no sentido de querer algo e trabalhar para aquilo. Agora, inveja não. Inveja é você ficar triste pela felicidade alheia, e isso nunca pode ser visto como algo bom. Não existe nenhuma perspectiva que você enxergue isso como algo bom. Isso é muito mais fácil, filosoficamente, de ser percebido com a ideia de ressentimento. Então, inveja não é cobiça, fique ligado nisso. Inveja vem do latim invidia, que é o não ver. A pessoa que sente inveja, ela não vê claramente. E mais do que isso, a gente pode associar inveja, numa leitura nietzschiana e freudiana, com a ideia de ressentimento. Essa é a minha resposta para o Felipe Brasil e faço mais uma vez aqui um convite a você. Caso você queira ter um vídeo como esse, é só se tornar membro aqui do canal. A gente tem vários planos com lives exclusivas, com descontos em produtos e livros das maiores livrarias do país. Tenho certeza que você vai gostar de ser membro. Eu sou o Felício Molinari e esse foi a Filosofia Explica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.